Hoje, terça-feira, essa semana é muito especial, né, tia Carla? É sim, essa semana a gente vai ser criança. Dia 12 é o dia das crianças para vocês, né? Aí, essa semana a gente vai fazer um monte de oficina em homenagem a vocês. Então, tia Carla voltou a ser criança novamente. Não é, Pirulito? Hoje, terça-feira, qual é o dia hoje, Pirulito? Dia 6! A gente vai ter aula de matemática, divisão de fração e lá no final da nossa aula a gente tem um maker super divertido em homenagem a vocês. Então essa semana vai estar assim de novidade. Para quem é, Pirulito? Para as crianças do Colégio Pontual! Então hoje nós vamos ter um lindo maker, não é uma brincadeirinha bem legal e bem facilzinho de vocês produzirem. Porém, primeiro a gente vai precisar fazer o quê? A tarefa! Então, para chegar lá no maker é que nem um joguinho. Primeiro a gente faz a tarefa, passa pelo nível da tarefa e depois a gente vai fazer o maker de vocês, tá bom? Então vamos embora que tia Carla e Pirulito tá cheio de energia. Solta um beijo, Pirulito, e grita para os meninos. E agora ele vai gritar o que ele tanto gosta. Solta o take! Então vamos soltar o take. Agora, meus amores, nós vamos começar nossa divisão de fração. Ó, aí tia Carla botou uma explicaçãozinha aqui bem basiquinha e bem rapidazinha pra gente ir para o exercício, tá? Aí a gente vai explicando e vai fazendo. Primeira coisa, a gente precisa, para dividir a fração, basta multiplicar. Como assim, tia Carla, não é divisão? Como é que eu vou multiplicar? Mas para multiplicar, eu vou ter que inverter. O que? Eu não entendi, foi nada, tia Carla. Então, ninguém vai ficar em apuros, porque tia Carla vai explicar para vocês. Então, vamos ler esse contextozinho aqui bem pequenininho para a gente entender melhor. Para se dividir uma fração, prazer, meu nome é fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu vir para cá. Todo mundo entendeu, né? Eu tenho duas frações aqui, 9/3 e 2/5. É como eu chamo essa fração. Aí ele está dizendo multiplicação, tia Carla. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um X aqui para lembrar que eu vou precisar multiplicar, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira fração que nem ele está me dizendo, porque ele está dizendo aqui, ó, uma fração, tá? Dividir, não é? Então, vamos com calma. Eu vou repetir aqui 9/3. E ele está falando que eu vou precisar o quê? Multiplicar. Então, a gente só vai conseguir reproduzir nossas atividades quando a gente tiver uma boa interpretação do que está lendo. Então, ele está dizendo aqui, ó, para se dividir uma fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira fração e ele disse que agora eu vou o quê? Multiplicar. Então, eu vou colocar o sinal de multiplicação, porque ele está dizendo que eu preciso multiplicar o inverso da segunda. Então, eu vou inverter a segunda fração. Oi? Não tá aqui 2/5, então eu vou botar quem tá embaixo para cima e quem tá em cima para baixo. Eu vou inverter. Aqui tá o número 5, ele vai ficar aqui sendo o numerador. E o 2, ele vai se tornar o denominador. No caso, eu inverti. Quem tá em cima vai para baixo, quem tá embaixo vai para cima. Então, vamos lá ler novamente para entender melhor. Para dividir uma fração, basta multiplicar a primeira fração com o inverso da segunda. Então, eu inverti. Agora, eu vou multiplicar, como a gente já aprendeu a multiplicar na aula passada. Quem perdeu, precisa voltar lá na playlist de tia Carla e vai conseguir resolver. Aí, aqui a gente multiplica normal. 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, porque a ordem aqui não vai alterar o resultado, porque eu só estou multiplicando numeradores. Vai dar 45. E 3 vezes 2 vai dar 6. Resolvemos nossa fração. Isso aqui é fração por fração, tá? Esse modelinho aqui, mas a gente vai ter outros modelos à frente. Eu vou apagar essa explicação e vou fazer exemplos novamente dessas frações para vocês entrarem melhor na cacholetinha e a gente fazer as coisas com mais experiência. Então, eu vou apagar e já volto para vocês. Peguem o caderno de vocês também, porque aí vocês vão praticando, tá? Já volto com mais exemplos dessa aqui de inverter. Então, como a tia Carla falou, a gente tem outros títulozinhos, mas agora a gente ainda está em divisão de fração por fração. Como eu falei à frente, lá na explicaçãozinha agora, segundos atrás,
a gente vai fazer o quê? Repete a primeira fração e inverte a segunda. Diz com tia Carla, primeiro a gente inverte a primeira fração. Inverte, tia Carla? Não, tia Carla, não inverte. A gente repete a primeira fração, repete a primeira fração e inverte a segunda. Então, ó, a gente repete a primeira fração e inverte a segunda, só pra gente lembrar, tá? Repete com tia Carla mais uma vez pra gente fazer o cálculo. Primeiro a gente repete a primeira fração e inverte a segunda. Ok? Diga aí pra tia Carla. A gente primeiro repete e depois inverte. Primeiro repete, depois inverte. Só isso. Primeiro repete, depois inverte. Então vamos repetir aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou repetir a primeira fração. 3/7, certo? Repetir, ó. Ela está aqui. E aí agora eu vou trocar o sinal, tá? Isso é muito importante. Quando vocês forem começar a resolver, troca o sinal. Se aqui está dividir, eu vou passar para multiplicação. Até aí tá indo bem facinho, né? Agora a gente vai inverter. Quem tá embaixo vai para o numerador, quem está no numerador passa para o denominador. Se o 4 está como denominador, ele vai subir, ó. 4 sobre, aqui, ó, o 9, que é o nono. Então ficou aqui, ó. Aqui é 9/4, não é isso? Agora se tornou 4/9, porque eu inverti. E agora a gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá com tia Carla. 3 vezes 4 vai dar 12, ótimo, perfeito. E 9, e 7 vezes 9, ou 9 vezes 7, aqui, ó, vai dar 63. E aqui a gente termina a fração. Vai ter momentos que vai pedir para simplificar a fração. Vocês têm que praticar bastante a simplificação, que a gente utiliza muito fração, que é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo numeral, até ela se tornar irredutível, que quer dizer que ela não pode ser dividida mais. Então, quem está em dificuldade, as pessoas que erraram no nosso exercício em simplificação, pratica mais, porque a gente não vai deixar de usar ela não, a gente vai usar bastante. Agora aqui, eu vou perguntar a vocês, o que é, se ligando na primeira fração, a gente vai fazer o quê? Diz pra tia Carla. Repetir, perfeito. Então, eu vou repetir aqui, ó, 9/2. Agora, eu faço o quê? Exatamente, troco o sinal. Vocês estão de parabéns, já estão se ligando em divisão de fração por fração. Aí, agora, o que é que eu faço? Eu vou inverter, perfeito. Então, eu boto o 4 aqui e o 3 aqui, que no caso, o terço, né? E aí, a gente vai multiplicar, certo? 9 vezes 4, ou 4 vezes 9, porque vai dar o mesmo resultado de ambos, vai dar 36. Tracinho que a gente chama sobre. 2 vezes 3, 6. 36 sexto. Acabou. Vê como é facilzinho. Não é muito bom? Agora eu vou para outro título da fração também, que é de divisão. Porém, é divisão de fração com número misto. Então, vamos embora. Eu vou apagar e volto para a gente explicar outra continha. Meus amores, como vocês já aprenderam divisão de fração por fração, a gente vai para outro títulozinho, seguindo o livro de vocês, tá? A tia Carla tá indo pelo primeiro título, que foi esse, agora vamos para o segundo título, que é divisão de inteiro por fração, tá? Se liga na explicação da tia Carla e vamos para o livro, que a tia Carla tá indo se baseando pelo livro. Vou apagar e venho com o segundo título para vocês. Vamos para o segundo título, subtítulo de vocês, que tem aqui, ó, divisão de inteiro por fração, já é o segundo, tá? O que é que acontece? A gente aqui lê essa fração de que forma? Tirando o sinal de divisão. 4 inteiro e 2/4, não é isso? Isso, tia Carla, a gente lê assim, todos os números que estão na frente da fração, ela vai se tornar um número inteiro. Só que a gente também aprendeu em multiplicação que quando se falta um número, quando se tem um espaço e a gente precisa efetuá-lo, a gente acrescenta um numeral. Qual é o numeral que a tia Carla disse para vocês que a gente precisa acrescentá-los para poder efetuar as continhas? Quem sabe, diz para a tia, grita aí, o número 1. Então, é exatamente isso que vocês vão fazer. Nos espaços que não tem nada, não é? Quando tiver faltando, a gente vai acrescentar o numeral 1. Então, tia Carla vai colocar aqui o numeral 1, porque estava faltando. E isso vai acontecer em divisão de inteiro, porque quem está na frente é um número inteiro.
Então, eu coloquei, acrescentei o numeral 1, porque não tinha nada. Então, eu vou fazer um círculo nele para vocês lembrarem que tia Carla acrescentou. Beleza? E agora a gente vai efetuar do mesmo modo da conta anterior. Só que aqui a gente acrescentou o numeral 1. Então, a gente repete a primeira fração. Repetir 4, aí coloco o numeral 1, certo? Vou trocar o sinal. Se tá dividir, vai passar para vezes. E nessa fração aqui tem uma regrinha. Eu vou fazer o quê? Inverter. Perfeito. Então, eu vou inverter. Ó. O 4 vem para cima e o 2 vem para baixo. E aí, a gente vai multiplicar normalmente. Beleza? 4 vezes 4 deu 16. 2 vezes 1, 1 vezes 2 vai dar 2. 16 meio. Certo? Não é fácil? Vou fazer mais uma, tá? Agora, a gente vai fazer essa, principalmente vocês. E aí, a gente vai para outro título, tá? Que tá seguindo o livro de vocês. Estamos na página 73, vamos para a página 74. Esquecendo o sinal de dividir. Como é que eu vou ler essa fração? A gente está trabalhando números inteiros. Então, na frente, ele é um número inteiro. Então, a gente chama de 2 inteiros e 4 oitavos. Perfeito, como a gente está lendo a fração. Aí, só tem uma regra. Os espaços que não contêm nada, a gente vai acrescentar o numeral 1. Todas as vezes que a fração tiver com uma lacuna, com espaço, a gente coloca o numeral 1. Então, eu vou colocar o numeral 1 aqui. Beleza? Sobre aqui. E agora ele pede para eu efetuar. Sabendo que repetimos a primeira fração, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. 2 sobre 1. Belezinha aí? Inverto o sinal. Se tá dividir, vai passar para vezes. Multiplicação aqui. E aqui eu vou inverter, ó. Quem tá embaixo vai para cima e quem tá em cima vai para baixo. Então, o 8 sobe e o 4 desce. E aí, vamos multiplicar. Beleza? Eu tenho 2 vezes 8, vai dar 16. E 4 vezes 1 vai dar 4. 16 quartos. Muito fácil, tia Carla, não é isso? Agora vocês vão ler o sublinhar da página 73. Vamos para a página 74 com mais um título, agora com números mistos. Então, vamos embora que vocês estão arrasando na fração. Agora, na página 74 de vocês, a gente trabalha com divisão de número misto por número misto. Aí ele tem uma regra e as outras a gente já conhece, que depois a gente inverte, né, e multiplica. Aí tem assim, primeiro, transformar-se um número misto em fração imprópria. Então, a gente já aprendeu, lembra transformar o número misto em fração imprópria. A gente vai precisar fazer o quê? A gente vai colocar aquele sinalzinho básico aqui. Deixa eu ter calma pra cá, pra vocês lembrarem. Ó, lembra disso? Lembra disso? Lembram, não é? Então, a gente primeiro vai resolver essa fração, desce ela, resolve outra fração, desce ela, pra gente ter o resultado, o que eles pedem. Então, vamos lá conseguir fazer isso. Primeira fração. Eu vou pegar o denominador, multiplicar com o número inteiro e somar com o numerador. Então, vamos com tia Carla. 7 vezes 2 vai dar 14. Bota 14 na cabeça e 4 na mão. 14 com 4. 15, 16, 17, 18. Muito bem. 18. E aí, o que é que eu faço? Repito o denominador. A gente aqui vai trocar o sinal. Se tá dividir, passa para vezes. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Tá? Porque a gente primeiro precisa descobrir, para depois transformá-lo, né? Aí, aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, com 2 vai dar 5. E aí, repete o denominador. Beleza aí? Agora, já transformei ela em uma fração imprópria. Agora, eu tenho que fazer outro processo. Qual é a outra regra? Tem aquela regra agora de inverter, não é? A segunda fração. Então, aqui aquela bota aqui, ó, uma ondinha. E aí, a gente vai repetir a primeira fração. 18 sétimo. Repete o sinal de multiplicação, porque inverteu a divisão. E aqui, ó, a gente inverte a segunda fração. No caso, vai ficar 3 quintos. E agora, a gente multiplica para saber o valor dessa fração, tá bom? Bora lá?
18 vezes 3. Aí vocês vão fazer a parte no caderninho. Eu vou fazer aqui, ó, 18 vezes 3. Bora lá com a tia Carla. 3 vezes 8 vai dar 24. Muito bom. Boto 4 e subo 2. 3 vezes 1 vai dar 3. Mas subiu 2. 5, tia Carla. Então aqui deu 54. E embaixo, 7 vezes 5 ou 5 vezes 7 vai dar 35. Perfeito. Isso aqui a gente transformou em fração imprópria e depois a gente fez o mesmo processo das outras contas. Vou fazer mais uma para a gente ficar bem ligado na fração de números mistos, tá bom? Vou apagar e já volto. Agora a gente vai para mais uma explicação, para quando acabar a gente ir para os exercícios, que é bem facilzinho. Primeiro eu preciso transformar o número misto em fração imprópria. Então eu faço aquele processo de multiplicar, depois somar. Vocês fazem isso, ó, porque aí ajuda, tá bom? Aí a gente primeiro vai achar a fração. Então vamos fazer esse processo aqui primeiro, tá? Vamos com a tia Carla. 5 vezes 3 vai dar 15, exato. 15 mais 4, 15, 19. Maravilhoso. Aí eu coloco aqui 19 e embaixo eu repito o denominador. Quem é o denominador? 5. Então, essa fração aqui é essa daqui, ok? Todo mundo entendeu aí, né? Vamos lá. 5 vezes 3 deu 15. 15 mais 4 deu 19. Coloquei aqui e repeti o denominador. Lembrando que vocês aqui vão fazer duas etapas. Primeiro, ele quer que vocês transformem para depois achar a fração que ele pede. Aqui ele está dando o sinal de dividir. Mas aí a gente inverte. Então, eu vou botar vezes. E esse mesmo processo eu faço ali para colocar do outro lado. Então, já vou repetir o denominador, que é o 4. E vou multiplicar e somar. Ó, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 mais 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, esse valor deu 14. Aí eu coloco aqui, ó. Beleza aí? Achou aí? Até agora, beleza, né? Mas aí a gente ainda não vai fazer nada. Agora, vamos para a segunda etapa. Deixa eu passar aqui um tracinho. O que é que vamos fazer agora na segunda etapa? Exatamente, eu vou pegar a primeira fração que deu aqui e vou passar para cá. Então, eu repito aqui, ó. Essa fração foi a primeira, ela vem para cá, 19, não é isso? Quinto. O sinal, como inverteu, fica a multiplicação. E aí, o denominador vai para o numerador. E o denominador, aqui, ó, vem pra cá. A gente inverte. Quem tá embaixo vai pra cima, quem tá em cima vai pra baixo. Agora sim, a gente vai multiplicar para achar o resultado dessa continha, certo? Vamos fazer a parte por aqui, no caderno, enfim. 19 vezes 4. Tia Carla vai botar aqui, ó. 19 vezes 4. Preciso da ajuda de vocês, tá? Para não multiplicar sozinho. 4 vezes 9 ou 9 vezes 4. Vai dar 30 e 36. Perfeito. Sobe 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 5, 6, 7. Então, deu 75. Então, aqui essa fração já achei o numerador. Agora, vamos para o denominador. Multiplicar 14 5 vezes. Então, vou fazer aqui, ó. 14 vezes 5. Ok? Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Muito bom. E 5 vezes 1 vai dar 5. Mais subiu 2, 7. Então, aqui, ó. 76, 70 aves. Finalizamos nossa etapa. Então, aqui a gente precisa de duas etapas. Primeiro, transforma ela em número misto, para ela se tornar uma fração imprópria. E depois a gente faz o processo da divisão da fração. Não é fácil, minha gente? Agora, tia Carla vai fazer o quê? Vou apagar o quadro e a gente vai começar a explicação do livro para a gente efetuar. Mas é muito fácil esse conteúdo. Então, vamos todo mundo para a página 74, que tem o exercício, e depois vamos para o 75, e assim sucessivamente. Já volto para a gente responder o livro. Agora, meus amores, nós vamos para o livro de vocês. Aí eu vou explicar por partes, vocês pausam, faz para não se atrapalhar. Nós vamos, tia Carla vai explicar primeiro a página 74, depois a gente explica a 75, aí depois a gente faz a 76 e a 77, tá bom? Aqui, ó, tia Carla botou, como é que a gente lê essa fração? 3 inteiros e 4 oitavos. Só que quando está faltando o numeral, a gente sempre acrescenta o numeralzinho. Qual é o numeral que a gente acrescenta?
Vocês já olhem aí o livro de vocês e todos os espaços que tiverem uma lacuna, vocês já fazem isso. Ó. Façam aí para tia Carla no livro de vocês. No primeiro quesito, todos que estiverem com espaço, tanto no numerador quanto no denominador, onde tem um espaço, passa aí o sobre, que é um tracinho, e coloca o número 1. Tia Carla tá esperando. Vai. No primeiro quesito, estamos no primeiro quesito. Todos, a letra A, B, C, D, assim sucessivamente, que tiver uma lacuna, colocam sobre aí um tracinho e o número 1. Colocaram? Beleza aí? Mas se tiver do outro lado também não tem problema. Onde tiver uma lacuna, vocês colocam o número 1. A ordem não vai alterar absolutamente nada. Colocaram? Agora a tia Carla vai começar a explicar o primeiro quesito. Eu vou explicar o primeiro quesito, vocês vão fazer aí o primeiro quesito, tá? Faz tudinho, pausa o vídeo e depois a gente vai assim sucessivamente. Porque se vocês quiserem colocar o vídeo, aí não vão conseguir compreender nada. Então é melhor a gente fazer por partes, certo? Para todo mundo conseguir fazer essas continhas, que é muito fácil. Aí a gente vai fazer o quê? Seguir a regra. Qual é a primeira regra? Repete a primeira fração. Então eu vou repetir a primeira fração. Repetir, ó. E o sinal? A gente vai inverter o sinal. E agora o que é que acontece? Eu vou trocar. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isso na segunda fração, tá? Olha aí. Tranquilo aí? Todo mundo? Entenderam? Repete a primeira fração e aqui a gente inverte. Ele estava embaixo, agora ele está em cima no numerador. Ele estava no numerador, agora ele é o denominador. Fiz isso no primeiro quesito, agora é só multiplicar. A gente vai multiplicar 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, que vai dar 24, perfeito. E 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, que vai dar 4. Terminei essa fração. É só isso que vocês vão fazer, tá certo? Todo mundo pausa o vídeo um pouquinho só, resolve o primeiro quesito de vocês para a gente ir para o segundo quesito. Que, deixa eu ver, para o segundo quesito, pulei do bloco 1 para o bloco 2, é a mesma coisa. Já o segundo quesito de vocês, eles não vão ter lacunas, vão estar todos preenchidos. Mas é o mesmo sistema. Repito a primeira fração. O que é que a gente faz primeiro? Repete a primeira fração. Troca o sinal, se está dividir, vai tudo passar para vezes, beleza? E aqui a gente vai inverter, ó. O 5 sobe e o 2 desce. E aí a gente vai multiplicar numerador com numerador. 4 vezes 5 vai dar 20. Sobre 5 vezes 2 vai dar 10. 20 décimo. Ok aí? Pausa o vídeo de tia Carla. Faz o primeiro quesito. Coloca o número 1 nas lacunas e depois faz o mesmo processo. Repete a primeira fração e inverte a segunda. O segundo também é a mesma coisa, a mesma regra, tá? Toda divisão vai repetir o primeiro e modificar o segundo. E aí eu vou apagar e já volto com o terceiro, certo? Que também é muito fácil. No terceiro quesito de vocês, vocês vão precisar fazer o mesmo processo, só que eles pedem para a fração ficar irredutível. No caso, vocês vão precisar simplificar até não poder mais se tornar irredutível. Então, vamos lá. Aqui nessa fração, eu repito a primeira, 2 sétimos, troco o sinal vezes e aqui eu inverto. O 2 sobe e o 4 desce. E aí a gente vai multiplicar, legalzinho. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 7. Quanto? 9. 28, muito bom. Aí aqui vai dar 28. Beleza? Só que ele pede para eu deixar essa fração irredutível, no caso, simplificar. Então, eu vou poder simplificar aqui, ó. Lembre que simplificar, vocês vão achar um divisor que tem que dividir tanto pelo numerador, que é o de cima, quanto pelo denominador. Então, eu vou por 2, ó. Certo? Aí, o que é que acontece? 2 dividido por 4. Quanto é que dá 4 na tábua de 2? Vai dar por 2. Aqui eu vou dividir, ó. 28 dividido por 2. Vocês podem fazer assim, ou vocês podem fazer assim, que nem tia Carla faz, ó. Quanto é que dá 8 dividido por 2? 4. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, deu 14. Que vai dar a mesma coisa aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Ó. Aí, 2 para 2 nada.
Desço 8. Quanto é que dá 8? 4. Só que assim é mais rápido, tá? Mas, enfim, cada um no seu tempo. Aí, agora ainda dá para dividir? Tá, tia Carla, porque 12 e 14 são números próprios. São números próprios. São números pares. Aí eu vou e coloco dividir por 2 e dividido por 2. Aí a gente vai simplificar novamente. 2 dividido por 2 vai dar 1. Quanto é que dá 14 na tabuada de 2? 7. Agora já se tornou irredutível, porque tem 1 aqui, eu já sei que acabou, e aqui acabou. Achei a conta, inverti, tá bom? Aqui, ó, essa conta é essa. E depois ele pediu para eu simplificar, no caso, deixar ela irredutível. É o que vocês vão fazer no terceiro quesito. Mais uma explicação, também do terceiro quesito. Quando se tem uma lacuna, quinto ano, a gente acrescenta o numeral 1. Então, eu boto aqui sobre, ó, e 1. Beleza aí? Olha aí o de vocês, o que tiver faltando, vocês já colocam. E agora a gente vai fazer o mesmo processo. Ele quer que eu divida até se tornar irredutível. Primeiro, eu tenho que fazer a regra. Eu repito a primeira fração, troco o sinal e inverto a segunda. No caso, o 1 sobe e o 2 desce. E aí a gente vai multiplicar. 5 vezes 1 dá 5, 6 vezes 2 dá 12. Tia Carla, eu posso dividir essa fração? Não, não pode, porque 5 é um número primo. No caso, ele vai dividir só por 1 ou ele mesmo. Então, aqui essa fração ela já está irredutível, ela não pode ser dividida. Acabou. Tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Vão fazer todo o processo primeiro da regra e depois vai dividindo se puder. Se não puder, já circula porque simplificou. Página 75, o terceiro quesito, ok. Vai efetuar, multiplicar, depois dividir para se tornar irredutível. E aí, nós vamos para a página agora 76 e 77, tá bom? Vamos embora. Faz aí e pula a página. Na página de vocês agora 76, essa é a melhor que tem. Tem assim, represente por meio de desenho as seguintes divisões de frações. Letra A, 1/4 de bolo para 6 crianças. No caso, vocês vão ter que desenhar um bolo e fazer a divisão. 1/4 para 6 crianças. Tem que desenhar e dividir a quantidade que ele está indicando. Na letra B, está pedindo para vocês desenharem um chocolate e reparti-lo em 3/7 para 4 crianças. Vai desenhar um chocolate e dividi-lo em 3/7 para 4 crianças. Na letra C, ele pede para vocês desenhar um doce, qualquer doce. E vocês vão desenhar o desenho em 2/5. Vocês vão desenhar um doce e repartir em 2/5. Faz um desenho aí e reparte, que nem a gente conhece de pintar, 2/5. Vocês vão fazer também uma pizza agora. Fazer o quê? Uma pizza. E aí, vai desenhar uma pizza de 8 pedaços, obviamente, porque aqui ele está dando o denominador. O denominador é a quantidade de pedaços que vai ter a figura. E aí, vocês vão fazer 3/8 da pizza, certo? Que vai ser dividida para 3 crianças. No caso, vocês vão fazer uma pizza de 8 fatias e pintar 3. Só vão fazer esse desenho e vamos para o quinto quesito da página 77. No quinto quesito tem assim, deixa a tia Carla ler para formar para vocês responderem, tá? Para fazer uma roupa, a costureira gasta 4/5 de metros de tecido. Com 100 metros de tecido, quantas roupas ele poderá fazer? Então, vocês vão precisar fazer a multiplicação, tá? Eu vou armar aqui e vocês em casa vão fazer a multiplicaçãozinha de vocês. Deixa eu ler a letra B. Dudu gasta 1/8 de garrafa de água mineral por dia. Em quantos dias Duda gastará uma garrafa inteira? Eu falei Dudu é Duda. Então, tia Carla vai fazer a fração aqui, armar da letra A e da letra B. Vocês vão copiar e responder aí, do mesmo processo que tia Carla explicou anteriormente, tá bom? Vamos lá? O quinto quesito de vocês, o enunciado a tia Carla acabou de ler e aqui tá a conta, mas vocês vão precisar fazer e responder, tá bom? À tarde a gente corrige. A mesma coisa, a tia Carla armou e vocês vão responder, tá certo? Vamos para o sexto quesito. Copia aqui esse na letra A e responde. E na letra B, lembre que quando se tem lacunas e frações, a gente coloca o numeral 1. No sexto quesito de vocês tem assim, associe as frações com o inverso. O que é associe as frações com o inverso?
Deixa eu colocar meu livro aqui rapidinho e venho pra cá. Aqui nós temos a letra A, botei exemplos, tá? E a letra B. Aqui eu tenho 3/7 e aqui tem 1/4. Aí a letra A, eu inverti. Qual será? 4, 1, 4 ou 7/3? Aí eu vou colocar a letra A. Aqui eu coloco a letra A ou a letra B. Eu inverti, tá, gente? Aqui será a letra B. Aí eu boto B. A mesma coisa vocês vão fazer no livro de vocês, no sexto quesito. Vocês vão procurar o inverso de cada um. A mesma coisa aqui, ó. Ó, essa é o inverso dessa. Então eu coloco a letra A. Vocês vão fazer exatamente isso no sexto quesito de vocês. Coloca aí quem é a letra A, quem é a letra B, quem é a letra C, porque ele inverteu. Quem era numerador foi para o denominador e quem era o denominador se tornou numerador. Facinho, né? Agora, o que ela vai apagar para fazer o enunciado, vai ler o enunciado do sétimo quesito e coloca a continha embaixo para vocês efetuarem, tá bom? Vamos embora? Sétimo quesito, vamos lá. Para confeccionar o figurino de uma quadrilha junina, Dona Esmeralda usou as partes destacadas do tecido. Observe o tecido de vocês, a gente tem 2 tecidos. E cada tecidozinho tem um destacando a parte que ela utilizou. Aí vem a letra A. Com a parte destacada do primeiro tecido, tá? Destacou aí a primeira parte. Foram feitas 7 peças. Que fração de tecido foi usado em cada peça? Então, aqui, ó, eu tenho uma fração. Ela pegou aqui 1/3 e vai dividi-lo foi em 7 peças, certo? Que no primeiro quadradinho aí, se vocês observam, ele foi dividido em uma vez. Já no segundo quadradinho, ele foi dividido em 3 vezes. Aí vocês vão fazer o processo, acrescentar o numeralzinho que está faltando e depois quando vier para cá, repete esse, troca o sinal e inverte esse. Lembrando que toda segunda fração, ela vai ser invertida. Tá bom, meus amores? Agora, nós vamos para a página 78. Quando finalizarmos, vamos para o nosso maker. Vamos lá? Temos assim, na nossa página 78. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, porque vocês precisam lembrar quando a gente estudou expressão numérica. Se não lembrou, vai ter que voltar, revisa no livro e faz. Eu vou fazer uma igual a vocês aqui. A letra A eu vou responder no quadro com vocês, e a B, a C e a D é com vocês. Então vamos embora. Você sabia que também podemos resolver expressões numéricas envolvendo frações? Vocês sabiam? Aí tem assim, basta ter muita atenção, precisa ter o quê? Muita atenção. A ordem de resolução das operações e os procedimentos de resolução de operações. Vamos resolver as expressões a seguir? Vamos embora. Lembre-se que expressão numérica ela tem regras, tá? E frações também, para não confundir e a gente terminar errando tudo. Primeiro, isso é muito importante, você seguir cada passo a passo que está explicando. Então, vocês precisam ler. Tem aquela tá lendo aqui, mas vocês precisam ler daí. Primeiro, as multiplicações e divisões na ordem em que aparece. Depois, as adições e subtrações na ordem em que aparece. Atenção, vocês têm que ter atenção aos sinais associados. Atenção à resolução das operações que envolve adição e subtração. Pois, se elas tiverem denominadores diferentes, isso aí já é da fração, tá? Vocês precisam retirar o MMC para descobrir. Use a calculadora se necessário, mas a gente não vai precisar usar a calculadora porque a gente tem nossa cabecinha. Beleza? Então, para abrir a mente de vocês, nós vamos utilizar a letra A com tia Carla, que a B, a C e a D é a mesma coisa basicamente. Só vai modificar se vai ter chave, se vai ter parênteses. Lembrando que ele está dizendo, se tiver denominadores diferentes, vai precisar tirar o MMC. Então, vamos embora fazer a letra A com tia Carla. Quando vocês acabarem, antes que eu apague aqui para colocar a letra A, aí vocês vão fazer a B, a C e a D, tá? E lembrando que acabou a aula, a gente vai para o nosso momento maker. Vou fazer por partes para vocês entenderem. Lembrem que isso aqui também é uma expressão numérica, então nós temos que seguir, tá? Então aqui, o que é que vai acontecer? Lembra da regra que primeiro eu resolvo a divisão, certo? E o resto eu repito. Então eu vou repetir. 5 mais... Quanto é que dá 12 dividido por... Quanto é que dá 12 na tabuada de 2? Vai dar 6. E aí eu repito
o resto. Por que, tia Carla? Porque a gente também está fazendo uma expressão numérica. Ok? Até aí? Olha só, substituir o 6, porque quando expressão numérica existe uma regra. Eu primeiro resolvo multiplicação ou divisão vai dar ordem, depois eu explico a adição ou subtração. Então aqui, ó, repetir o 5, repetir o sinal de mais. Aqui, ó, 5 dividido por 2 está aqui, 6. Aí eu repito o resto, vezes 7 mais 3. E aqui é o quarto, que é da fração. Todo mundo entendeu até aí, né? Vamos para a segunda etapa. Agora, como eu já fiz a primeira etapa, né, que foi essa divisão, agora eu vou juntar esses dois aqui, ó, porque isso aqui é uma fração. Então, contem com tia Carla, quanto é 7 mais 6? 7 mais 6 não, desculpa, 6 mais 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu coloco o 11 aqui, repito o meu denominador e repito o resto todinho. Vezes 7, o quarto aqui e o mais 3. Vamos lá fazer uma retrospectiva desde o início. Como a gente está fazendo a expressão numérica, a gente tem que fazer devagar. Qualquer simples detalhe a gente erra a conta. Então, primeiro eu preciso responder a multiplicação ou divisão. Repetir o 5, repetir o sinal de mais. Aí aqui, ó, 12 dividido por 2, resolvi, deu 6, tá aqui. Repetir o resto, vezes 7 quartos. 7 quartos mais 3. Aqui é uma fração, tá? Aí aqui eu resolvi. 5 mais 6 vai dar 11. E o resto eu repeti, certo? Então, aqui, ó, esse 11 é o mesmo desse. Juntou, né? Agora a gente vai para a segunda etapa. Como a gente também está fazendo a eliminação de fração misturado com expressão numérica, a gente sabe que quando a gente tiver aqui, ó, iguais, a gente vai dividi-lo. Então, eu vou colocar aqui porque eu sei que eu vou precisar dividir. Certo? Por 7, por 7. Lembra que tia Carla explicou isso? 7 dividido por 7 vai dar 1, só para colocar aqui porque a gente vai substituir já já. E 7 dividido por 7 vai dar 1. É o que, tia Carla? Eu não entendi nada. Quando a gente tiver em momentos denominadores com numeradores iguais, a gente vai ter que simplificá-los. Isso eu expliquei na última aula. Agora a gente vai para a segunda etapa. Como eu cortei, observem que 7 dividido por 7 deu 1 e 7 dividido por 7 deu 1. Eu eliminei eles, eu vou juntar os outros que não estão eliminados, que é o 11, observem, que é o 4 e que é o 3. Então, eu vou botar eles aqui. 11, coloco o 4, que ele é o denominador, e o mais 3, que ele está aqui, ó. Certinho até aí? Agora, a gente vai fazer a quase última etapa. A gente vai... O que é que a gente vai agora? A gente vai somar. Certo? Isso. Por quê? Porque a gente tinha Carla aqui, eu não entendia. Vamos lá, novamente, voltar para cá. Para explicar para quem não entendeu bem, lá na divisão, aí veio a multiplicação. Quando a gente tem o numerador e o denominador e o numerador compatíveis, que eles podem se dividir, eu vou precisar eliminá-los. Então, foi isso que eu fiz. 7 dividido por 7 vai dar 1, 7 dividido por 7 deu 1. Eu eliminei ele. Aí, eu peguei, repeti o 11, que eu não eliminei para cá. O 4, que eu não eliminei, porque eu eliminei esses dois, aí eu coloquei aqui. E o mais 3 aqui, beleza? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o numerador, que é o 11, certinho até aí? E aí, eu vou multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3, repito o sinal deles aqui, que é 12, que é mais. 4 vezes 3 vai dar 12. E agora é só a gente calcular. Calculem para tia Carla, deixa eu vir para cá, quanto vai dar 4 vezes, 4 não, 11 mais 12. Vai dar 23. Exatamente. E o denominador, eu vou repetir. Quem é o denominador? O 4. Essa aqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexazinha, porque ela vai misturar fração e fração e expressão numérica. Então, vai entrar as regras de ambos, tá? Mas vocês fazendo devagarzinho, vocês vão conseguir. Tia Carla fez a letra A. Vou mandar o desafio para vocês tentarem fazer a letra B, C e a letra D. Tentem, por favor, tá? Tentem. Nem que a gente erre um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas vocês tentaram.
Lembre que a gente não desiste de nada fácil, a gente precisa persistir. E fração é aquela coisa, a gente tem que praticar até chegar no melhor, porque a gente foi praticando. A gente só aprende as coisas praticando, beleza? Façam a letra A de vocês, isso aqui é a letra A. Vocês estão com a letra B, C e D. Leiam acima, tem as regrazinhas. Se ligando nas regras, vocês conseguem. Agora, quando vocês acabarem, a gente vai para o nosso momento make. A gente vai precisar de um rolo de papel, tá? Do grande. A gente vai precisar de hidrocor. A gente vai precisar também de uma garrafa PET, tesoura e fita, tá bom? Então, resolvam aí que a gente já volta pro nosso momento maker. Agora, meus amores, nós vamos para o nosso momento maker. A gente vai precisar de um rolo desse, tá? Se tiver de papel filme, que é o branco, é melhor. Como eu não tenho, eu vou pintar, tá? Mas vocês podem fazer assim também, mas destaca melhor ele branco. Uma garrafa, um piloto, um hidrocor, que vocês precisam, uma tesoura, uma fitinha. Primeiro passo, eu vou pegar a minha garrafa e eu vou cortar. Então, eu vou fazer tipo uma pulseira para o meu joguinho, que é super divertido. Ele é maravilhoso, vocês vão adorar. Aí eu vou cortar, né, obviamente. Cortei. Aí eu vou cortar 4 dedos, daqui mais ou menos a 3. Fazer tipo uma pulseira mesmo, tá? Ó. Uma pulseirinha bem bonitinha. Enquanto isso, estou cortando para o passo do joguinho de vocês, que é super divertido e bem econômico, né? Porque vocês vão utilizar o que tem em casa, não é isso? Deixa eu enxugar. Tá um pouco molhado. Aí eu venho aqui e vou fazer assim, ó. Ó, tá vendo? Ok? Fiz a medida. Fiz a medidinha. Beleza? Aí, peraí, eu vou e puxo. Porque agora eu vou ajeitar, cortar um pedaço, que ficou muito grosso, e vou fazer aqui. Vamos lá novamente. Aqui, vem, enrolei. Não é pra ficar muito apertado não, porque depois ele volta pra cá. Não vou pintar. Aqui, eu vou cortar esse pedaço pra não ficar muito grande. Cortei. Esse pedaço eu tiro e vou colocar a fita agora na medida que é... Tá vendo aqui, ó? Vou fechar com fita. Tô fechando, aí eu coloco a fita, ó. Só bem basicozinho. Ó, tá vendo? Tipo uma pulseirinha mesmo, que é onde vai encaixar aqui, ó. Certo? Fiz isso, tá vendo a pulseirinha? Agora eu vou pintar. Se vocês tiverem o branco, já não vai ter mais trabalho. Mas aí eu vou pintar bem legalzinho de branco e já trago pra vocês. Assim, quem não tiver tinta, pode colocar fita, folha branca. Ó, pintar todinho de brancozinho, porque fica melhor, porque aí a gente vai fazer um desenhozinho aqui, certo? Vou pintar e já volto com ele pintadozinho pra vocês, pra gente ir pra segunda etapa. Meu suporte tá secando, aí eu botei ali no sol um pouquinho. Aí aqui vocês vão desenhar o que vocês queiram. Eu vou desenhar um bonequinho, mas vocês podem desenhar um carrinho, uma bicicleta. Eu, como não sou muito boa de desenho, eu vou desenhar um bonequinho. Esse meu piloto é permanente, tá? Aqui tá a fita, como vocês estão vendo. Eu botei a marcação da medida ali do canudo. E aí a gente vai desenhar um bonequinho bem bonitinho. Aqueles de varinha assim, ó. Tia Carla como desenhista. Mas vocês podem, se vocês souberem desenhar carrinho, moto, bicicleta, o que vocês queiram. O meu vai ficar tipo uma borboleta. Tá ficando bonitinho. Deixa eu fazer as asinhas. Olha a minha borboleta, ficando legalzinha. Peraí que vai ficar melhor ainda. Deixa eu ajeitar as asas dela. Borboleta bonitinha. Que hoje é noite de Natal. Vou pegar o vermelho agora e vou decorar minha borboleta. Vamos decorar a borboleta. Ela tem azul. E ela tem vermelho. Vocês desenham o que vocês queiram aqui, tipo na braceleta, pra fazer a brincadeirinha.
Minha borboletinha tá pronta. Agora eu vou ver ali se o meu canudinho tá seco para fazer o caminho, que a gente vai fazer caminhos traçadinhos, vai ficar bem legalzinho nele. Vamos embora, só falta essa etapa para a gente finalizar a nossa brincadeirinha. Secou, tá? Como eu falei a vocês, se tivessem da outra branca, seria bem mais rápido, mas como a tia Carla não teve que pintar. Aí eu vou pegar um piloto, tá? O meu é permanente, mas vocês podem utilizar caneta ou hidrocor. Aí faz, ó, um quadradinho aqui, certo? E aí vocês vão fazendo tracinhos e rodas, como se fossem caminhos. Tem tipo um mapa, né? E aí vocês vão fazendo a todo decorrer, ó, do papelzinho, certo? Ó, tá vendo aí? Cada um faz do seu jeito. Montanhas, tracinhas, agora tem que dificultar. Ó, tá vendo? E aí a gente vai fazendo até chegar no final. Dan, 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 dan. Circulando, circulando. Ó, ó. Tá vendo? Ó, meu caminho todo traçado. Vamos embora. Até chegar lá. Vai indo, aí sobe. Olha. Cada um usa a sua imaginação. Uma montanhazinha. E aqui eu fiz um quadradinho de chegada. Aqui embaixo, aqui em cima eu vou botar a saída. E aqui, chegada, tá? Ou início e fim, como prefira. Início. Início. E aqui eu vou botar o fim. Ok, aí? Deixa eu decorar aqui no meu início. Tem uns vermelhozinhos, bem bonitinho. Aí, eu vou iniciar e aqui eu vou finalizar. Ok? Todo o caminho feito de tracinhos com hidrocor, caneta, que vocês queiram. Minha borboleta, certinho. Aí o que é que acontece? Eu venho pra cá com minha borboleta no início. E aí minha borboleta, ó, eu vou pegando ela e vou fazendo todo, olha o espaço que eu fiz. Eu vou mandando ela pro caminho, ó. E aí ela vai, ó, fazendo o caminho que tia Carla fez. Ó, vai ela subindo. E aí vocês fazem o que vocês queiram. O bichinho que vocês queiram. Até, ó. Dan, 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 dan. Eita, ela vai subir agora? Ela vai descer. O bonequinho vocês podem fazer menor, então eu fiz maior para vocês terem uma ideia. E aí pode fazer carrinho, bicicleta. Ó, que legalzinho. Tá vendo? Todas as dificuldades que vocês colocarem, o bonequinho vai fazendo até chegar... Opa! Segura aqui, vai fazer até chegar no fim, certo? Bem legalzinho, e aí vocês podem fazer diversos e usar a imaginação de vocês. Quando for fazer o bonequinho, vocês façam um pouquinho menor, porque aí fica melhor a cada curvinha que vocês vão brincar com ele. E é bem legal, tá certo? Pode brincar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. Vocês fazem a tirinha, bota carrinho, moto, um bonequinho. Faz um pouquinho menor, tem aquela fez girando só pra mostrar pra vocês. E aqui vocês próprios fazem o caminho de vocês. E aí tem o início e tem o fim e as dificuldades. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo decorrer da semana a gente vai fazendo oficinas em homenagem a vocês, tá? Errou? Lembrando, tá brincando com o coleguinha, errou o caminho, ele tem que voltar pro início, certo? Aí tem que fazer, ó, um bonequinho menor e vai, ó. Eita, errei de novo, ó. Vou subir. Aqui, olha isso. Tem que fazer todo... Opa, quase que eu errava. Olha, e quem chegar primeiro, em menos tempo, ganha o joguinho. Tá bom? É muito legal, minha gente. É muito divertido. A Angelina adorou aqui em casa. Ela e pirulito. Fiz um pra cada um. Pirulito, pedi um pirulito no dele. Ó. Opa, eu errei já um bocado de vez, né? Aí se eu errar, se você estiver brincando com outra pessoa, aí vocês voltam pro início.
Aí vai, pega o celular, quem fizer menos tempo que ganha, tá bom? Um beijo, meus amores, até a tarde na correção no Google Meet.